Boa noite, pessoal. Eu sou o Bojan e criei esse canal especialmente para falar desse maravilhoso jogo recém-criado pela Blizzard, o Hearthstone. Mas o que seria o Hearthstone? O Hearthstone é um card game do estilo Magic, Yu-Gi-Oh! E diversos outros que existem por aí, mas baseado no universo do World of Warcraft, certo? Então, como esse universo é bem amplo, o jogo acaba sendo bem vasto, não apenas nos seus modos de jogos, como também em suas cartas. Como esse é meu primeiro vídeo, eu vou mostrar apenas as partes principais e as principais finalidades e funcionalidades do jogo, ok? Essa é a tela apresentada assim que nós jogamos, correto? Ela mostra os nossos amigos. O que seriam esses amigos? Seriam só os Hearthstone? Não. Essa conta é vinculada à sua conta da Battle.net, ou seja, você pode estar jogando Hearthstone e estar conversando com o seu amigo, seu primo, seu irmão que esteja jogando Hearthstone, ou então qualquer outro jogo da Blizzard, como World of Warcraft, Diablo 3 e StarCraft, certo? Esse botão mostra a loja. Quando clicamos, mostra as seguintes opções: 1 pacote, 2 pacotes, 7 pacotes, 15 pacotes, 40 pacotes. O que seriam esses pacotes? Seriam os boosters, né? E o que seriam esses boosters? Seriam cartas que você adquire, podendo ser dinheiro do jogo ou sendo dinheiro real, reais, certo? Todo booster que você compra vem 5 cartas, sendo que pelo menos um card será raro ou superior. Vale a pena? Vale. Mas tudo que você consegue dessa forma, comprando, você também pode conseguir jogando cada vez mais. É demorado? É. Mas impede que você gaste dinheiro, né? Esse botão são os registros das missões, como se fosse quests do World of Warcraft. Nesse momento, né, eu tenho a quest vencer 5 jogos com Paladino ou Guerreiro, vencer 5 jogos com Ladino ou Guerreiro e jogar 30 lacaios que custam 2 ou menos. Essa parte eu vou explicar mais à frente. Aqui nessa tela a gente pode aproveitar e verificar o nível dos nossos heróis. Nossos heróis quais seriam? Baseado no World of Warcraft, nós temos a classe Mago, Xamã, Druida, Paladino, Caçador, Guerreiro, Ladino e Sacerdote. Aqui mostra o número de vitórias na arena e aqui o número de vitórias no modo jogo. Está um pouquinho baixo, mas vamos melhorar, ok? Com o tempo vou explicar e entrar e falar sobre cada um desses heróis, ok? Esse botão serve para abrir os pacotes que nós compramos. Fica aqui ao lado esquerdo, desculpa. E basta você arrastar para cá e clicar em abrir. O card, o booster, irá explodir e irão aparecer 5 cards. Esses 5 cards poderão ser de todas as classes ou de classes específicas. Podem ser também comuns, raros, épicos, lendários. Isso tudo eu vou explicar quando entrar na parte de cartas. Esse botão mostra a coleção de cartas que eu tenho. Olha aí. Aqui em cima mostra a quantidade de cartas novas que eu tenho em cada classe. Por exemplo, nos últimos jogos que eu participei, eu ganhei cartas. Então mostra quais são as minhas cartas novas. Por exemplo, essa aqui é uma carta nova de Druida. Eu cliquei, ela deixou de ser nova e não mostra ali. Isso para quê? Caso
eu tenho a dúvida de qual foi a carta que eu acabei de ganhar, isso já te mostra com uma facilidade maior, certo? Uma outra curiosidade aproveitando aqui são essas cartas animadas. Olha, eu tenho esta carta que é o toque de cura e esta carta que também é um toque de cura. Fazem a mesma coisa, mas qual é a diferença? Essa mesma, ela é animada. Com isso eu consigo ver todos os meus cards de druida, de hunter, de mago, paladino, sacerdote, ladino, xamã, bruxo, guerreiro e neutro. O que seriam essas cartas neutras? Bom, são as cartas que eu posso utilizar em qualquer classe, qualquer deck eu posso utilizar. Por exemplo, eu tenho um deck de mago, eu posso usar no deck de mago essa carta de guerreiro? Não, porque esta carta é própria para decks de guerreiro, correto? Certinho? Vamos lá. Esses são os decks que eu criei. Eu tenho deck já montado de mago, de ladino, paladino, sacerdote, caçador, guerreiro, bruxo e druida. Falta de xamã, mas isso aí fica para outra hora. Eu vou fazer com vocês um deck de cada. Vou pegar as minhas cartas e montar um deck competitivo para auxiliar vocês, dividir as cartas, quantas são necessárias por classe, quantas neutras, quantas de feitiço, para tentar botar o mais equilibrado possível, certo? Esse modo criação é uma forma que você tem de pegar as cartas que você tem repetida, transformar nesse pozinho azul e com esse pozinho azul transformar numa outra carta. Eu vou explicar isso também mais à frente num vídeo mais detalhado sobre criação de cartas, tá ok? Vamos voltar. Aqui mostra o ouro que eu tenho. Esse ouro para que serve? Serve para comprar booster lá na loja e para participar de arena. O que seria a arena? A arena é como se fosse um campeonato. Eu pago, no caso, 150 no caso, e isso me habilita a participar da arena. Na arena aparecem 3 heróis aleatórios, certo? Eu escolho um dos 3 e o próprio computador mostra uma série de cartas, na verdade de 3 cartas, e eu escolho uma, e dessa forma eu monto um deck, ou seja, vai ficar o mais equilibrado possível, pois eu posso pegar um jogador inexperiente, mas que saiba montar bem o deck e vencer, vai tentar equilibrar o máximo possível. Aqui são as opções de jogo: jogar, treinar e arena. No jogar, você joga contra um oponente de perícia equivalente, entre aspas, né? Que seria um amigo ou alguém que colocou lá no random para jogar. Treinar, você treina contra a própria inteligência artificial do jogo. No início é bom, mas é sempre melhor jogar contra outra pessoa, que você aprende mais. Você vai ter a tela de treino. A tela de treino mostra todos os decks, não os que eu tenho, tá? Vários decks não foram desmontados por mim, esses foram desmontados por mim, né? E dessa forma eu escolho um deles, clique em escolher, certo? E após isso, o próprio computador mostra para mim o meu adversário, que pode ser qualquer um dos 10 heróis que existem. Depois eu vou falar de cada herói que existe. Aqui, só para dar uma pincelada, né? Aqui, por exemplo, é o mago. O herói mago do jogo é a Jaina.
O herói caçador é o Hexa. O de sacerdote é o Anduin, que quem não sabe é o filho do rei de Stormwind, mas a história deles fica para depois. Aqui é só uma pincelada mesmo, só para apresentar o jogo. O modo Arena, certo? É aquele que eu falei anteriormente, que é como se fosse um campeonato, que não é um campeonato. Você participa da Arena, você vai ganhando, você tem direito a 3 derrotas. O que seria isso? Perdeu 3 vezes, acabou o jogo. Conforme você vai ganhando, você vai continuando e o seu prêmio ao terminar a arena aumenta. Só que para participar da arena você tem que pagar 150 ouros ou R$4,50. Ok? Quando eu for fazer um vídeo de arena, eu mostro a tela da arena melhor. Por último, eu vou mostrar o modo jogar, que a princípio vai ser esse modo que vai ensinar a gente a jogar. Nele tem algumas particularidades. Tem os decks básicos, que são os decks pré-definidos já assim que você começa a jogar. E tem os decks personalizados. Esses decks personalizados são aqueles que eu mostrei na fase de minhas cartas, certo? Eu vou montar um deck com vocês desde o início e vai aparecer aqui e eu vou explicar melhor. Nesse modo tem o casual e o ranqueado, certo? O casual é para aquelas partidas que vou só jogar e não importa se eu quero ganhar, se eu quero perder, eu quero só me divertir. Já o ranqueado é um pouco diferente, né? Conforme você vai subindo seu ranking, você vai pegando adversários de níveis equivalentes ou então próximos. Por exemplo, aqui eu estou no nível 20, no ranking 20. Então, os meus adversários serão entre o nível 21, 20, 19. Vale lembrar que você começa no 25, é um ranking decrescente, tá ok? E a vantagem desse ranking, desse modo ranqueado, é que tem isso aqui, ó. Vitórias ranqueadas. Vença 500 jogos ranqueados com este herói para ganhar a versão dourada. Essa versão dourada, o que seria? Seria como uma espécie de carta, seria... Não existem as cartas estáticas e as com movimento, seria um herói dourado com movimento. Para clicar, para começar o jogo, basta jogar ranqueado, começar e se divertir. Bom, pessoal, esse foi o meu primeiro vídeo. Espero que tenha dado para entender um pouco da mecânica do jogo, pelo menos nessa parte inicial, para você não ficar perdido e não se estressar ou se aborrecer não encontrando algumas informações por aí. Fico por aqui, até o próximo vídeo. Muito obrigado. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.